Amigos da Nova Era TV, da Unifique, nossa empresa de operadora de TV a cabo aqui em Lages, e também da TV Serrana, que é da MVA HD. A partir de agora, OAB TV para você. E nessa semana a minha conversa é com o Dr. Nercy Correia. Ele é um contador que se tornou advogado, e nada melhor que conversar com alguém que entenda bastante do assunto na contabilidade e também na área de direito. Não, doutor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, doutor Edson, é uma satisfação estar aqui. E realmente a gente começou na contabilidade, comecei como auxiliar do escritório. Auxiliar? Auxiliar do escritório, na Brahma, na Comercial Araldi, né? E cheguei a ser contador da empresa. E aí, sentindo a necessidade de algo mais, eu fui fazer direito, estou muito contente com a profissão, né? E é uma profissão brilhante, assim como a de contador também é. Então eu hoje sou os dois. Um conhecimento acaba se somando ao outro, não? Com certeza, com certeza. E a bagagem, a vivência, né? Isso ajuda muito a gente no dia a dia e na vida profissional como advogado e como contador. Perfeitamente, gente. Da OAB TV, eu tenho uma série de assuntos aqui na área tributária para discutir com o Dr. Nercy. Mas antes, uma curiosidade que me chamou a atenção, antes de nós gravarmos aqui, estava conversando com ele. E gostaria de perguntar rapidamente, para ele me contar essa história e contar para vocês também, que eu achei bem curioso e interessante. Dr. Nercy Correia foi contador de ninguém menos que Licurgo Costa e Al Neto. Que história é essa, doutor? Eu fui contador, isso me deixa muito feliz de ter sido, né? E porque eu fico bem feliz de saber dessa história. Porque o contador, na verdade, ele é o padre do patrimônio das pessoas. Olha, né? Que boa frase essa. Né? Ele é o padre, porque se você não contar para o contador o que está acontecendo na sua organização, na sua vida pessoal, você não vai se dar bem. Né? Então eu fui contador do Al Neto durante muitos anos, até a sua morte, e sou até hoje dos filhos dele, dos sucessores, e também do Licurgo, da filha dele, porque o Licurgo tinha só uma filha, a dona Lília, ela mora no Uruguai. Até foi interessante que quando eu a conheci no velório do pai, que faleceu com 98 anos, e a gente sempre tinha a imagem da filha assim, uma moça. Aí ela chegou, se apresentou para mim, aquela senhora já idosa, com 70 e poucos anos, 80 anos. Então, assim, foi uma coisa que na nossa carreira somou muito, porque eu aprendi muito com esses homens, porque eles viveram o mundo afora, né? O Al Neto foi locutor da BBC, o Licurgo foi embaixador, foi ministro da Economia por algum tempo, por alguns meses, na época do Juscelino, né? E pessoas que ajudaram nessa somatória de conhecimento que a gente tem. Perfeitamente. Né? Ainda vou conversar muito com o Dr. Nercy, porque nós temos na cabeça umas ideias aí relacionado a uma sequência de obra aí ligada a Licurgo Costa. Mas isso é coisa para outra hora a gente conversar. Mas bem interessante essa descoberta, não tinha esse conhecimento relacionado à história desse advogado que está aqui ao meu lado. Doutor Nercy Correia, a sua atuação primordial é focada na questão tributária, e uma dessas questões tributárias naturalmente envolve ITR, Imposto de Renda. Terminou agora, no 30 de setembro, a questão do ITR. O produtor rural, o pequeno, médio ou grande, ele está bem consciente hoje da indispensabilidade da declaração do ITR, ou ainda tem quem vai empurrando o assunto com a barriga? Tem gente ainda empurrando o assunto com a barriga, muito embora a Receita Federal tenha sido muito enérgica, inclusive nas notificações, tem notificações milionárias, né? Tem notificações aí de vulto, e as pessoas começaram a entender que tem que fazer a coisa conforme a legislação. Havia um equívoco de algumas pessoas menos avisadas, que elas deveriam usar como base de cálculo para fins de ITR o mesmo valor que eles têm historiado lá na sua declaração de imposto de renda à pessoa física. E é um equívoco. A Lei 9.393 diz o seguinte, que o valor para fins de tributação, o valor da terra nua é o valor de mercado. Então, aí é que dá essa grande diferença. Imagine, tem gente que adquiriu um imóvel, por exemplo, em 1950, em 1960, que o valor histórico dele está em R$1, né? Ele não pode continuar assim.
ele tem para fins de imposto de renda, ele continua lá igual. Realidade. Né, a realidade, ali pelo valor histórico de aquisição. Para fins de ITR, não, ele traz a valor de mercado, né, para tributar o ITR. Ô, doutor, eu até coloquei na minha pauta aqui uma pergunta. O cruzamento de dados entre a Receita Federal e outros órgãos para se chegar a esses números é folclore ou é realidade? Há esse cruzamento de dados de imposto de renda e ITR, por exemplo? É realidade. O que acontece? A Receita Federal tem um prazo para as prefeituras informarem o valor venal dos imóveis rurais daquela prefeitura. Declarados no ITR. Para serem usados no ITR. Por exemplo, a Prefeitura de Lages diz que 1 hectare de terra é 4.500, de terra nua. Veja bem, terra nua. 4.500 o hectare, que dá 450 mil ou 1 milhão de terra. Aí a Receita tem essa informação. Quando bate a declaração do senhor Edson Varela lá e não chega nesse patamar, a Receita chama. Você me explique por quê. Porque pode haver explicação. A explicação é através de um laudo técnico, né, feito por um engenheiro florestal ou um engenheiro agrônomo, que são quem tem a competência técnica para afirmar. Para dizer a propriedade. Para avaliar por que aquilo ali pode valer X e não Y. Claro, porque uma área onde pode ser agricultável, né, vale mais do que uma terra de, como diz na gíria lajana, um peral. Ou uma né? capoeira. Uma capoeira. Né? Então, esse profissional, ele tem a competência técnica e através do laudo dele, com a RT firmada e tal, ele vai dizer para a Receita Federal, não, a Prefeitura de Lages informou que é 4.500 o hectare, mas essa terra, em particular do senhor Edson Varela, é 2.800, tá? Porque ela tem isso, o relevo, a pedra, o pinheiro brasileiro, que apesar de ser muito bonito, mas desvaloriza muito a terra. Está desvalorizando. Né? Porque aquela questão do pinheiro não dá para o gado pastar e tal. É intocável. Né? É intocável, não pode mexer. Daí, nesse sentido, doutor Nercy, que é possível fazer defesas naquelas multas milionárias que a Receita Federal emite? Com certeza. O direito do contraditório, né, é previsto na própria Constituição e se aplica no direito tributário. Né? Então a gente demonstra para a Receita Federal, através de processo administrativo ou judicial, porque tem duas esferas, né? Você primeiro normalmente você discute pela administrativa. Aí você vai em todos os níveis, né? Na administrativa, primeiro o julgador singular, e quem julga ITR para nós Campo Grande, Ribeirão Preto e agora Brasília está julgando. Porque eles têm delegacias especializadas. Né? Não é assim qualquer delegacia. Então as delegacias elas julgam ITR, por exemplo. Tem as delegacias que julgam IPI. Só abre um parênteses para mim, doutor Nercy. Um recurso, uma defesa do ITR aqui de Lages não é julgado aqui, um recurso administrativo não é julgado em Lages? Não é julgado. O recurso administrativo de imposto de renda era julgado em Florianópolis, agora não é mais. Mas de ITR é julgado em Campo Grande. Porque tem a delegacia especializada. A central da Receita lá só para atuar em cima uma delegacia de julgamentos. Aí depois, em segundo grau, no CARF, né, aquele famoso que andou nas mídias aí, né, julga no CARF, na turma. Se tiver matéria para discutir, você ainda pode subir mais um grau dentro do CARF. Encerrado o CARF, que é o administrativo? É o administrativo, você ainda tem a opção. Você, contribuinte, pode ir para o judiciário. Porque se você perde no CARF... Para contestar no judiciário aquilo que a Receita quer te cobrar. Exatamente. Agora, se você ganhar no CARF, a Receita não pode ir para o judiciário. Porque o tribunal dela já disse assim, não, você não tem razão. Aí ela não pode ir para o judiciário discutir a matéria. Perfeito. Tá? Administrativamente, o senhor já precisou ir a Campo Grande e fazer defesa? Já fui a Campo Grande, já fui a Brasília. Eu fui conselheiro do Conselho Estadual de Contribuintes também. Talvez seja uma coisa que você não tem conhecimento. No Conselho Estadual de Contribuintes a gente julga matéria de ICM, ITCMD e IPVA. Né? Mas a Campo Grande a gente já fez, sustentação oral,
né? E Brasília muito mais no CARF, né? Como é que é o êxito dessas defesas? Olha, é importante fazer. É importante fazer a sustentação. Consegue se reverter muito? Consegue. Consegue, você evita muito aquele votinho assim com o relator, né? Que nós advogados não gostamos, né? Porque normalmente, o Maria vai para as outras. se você não vai participar, né? Você não vai fazer sustentação, o relator relata e ninguém não está nem aí para o processo. A hora que ele declina o voto dele, os conselheiros dizem assim, com o relator. Agora, se você faz sustentação, aí fica todo mundo... É um contraponto que obriga a pensar. É importante, pelo menos pensar. Ou você ganha um pedido de vista, já é um bom sinal. Né, para o advogado, um pedido de vista por alguém, e se não, para aí, levantei a dúvida. Né, ele vai estudar, de repente eu tenho um voto a meu favor, e é muito importante fazer a sustentação oral. Como é que funciona hoje, doutor, em âmbito de região aqui? Nós temos muitas grandes propriedades que incorrem em erro de ITR na declaração, ou esses grandes proprietários eles já se submetem a uma consultoria jurídica evitando isso? As grandes propriedades normalmente elas têm um corpo jurídico né, de assistência e tal, bem importante, inclusive com engenheiros que fazem todo o levantamento. O que dava muito lançamento era a falta de entrega do ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que dava sustentação para as isenções de área de reserva legal e área de APP. A Receita Federal, se não for entregue o ADA, mesmo estando gravado na matrícula a área de reserva legal, a Receita Federal vem e lança, diz assim, não, eu desclassifico. Só que nós, na Justiça, temos derrubado essa tese da Receita Federal, porque a área de APP ou a área de reserva legal, desde que elas existam, não tem como se dizer assim, não, ano passado eu declarei dizendo que existia uma área de reserva legal, hoje eu tenho, está aqui, mas ano passado poderia não estar. Não existe isso. Um capão, como a gente diz, de pinheiro, né, numa linguagem bem serrana, você não cria de um dia para o outro, né? Ele tem centenas de anos, né? Então é mais tranquilo para você provar isso no âmbito judicial. Na esfera administrativa é mais complicado, porque eles seguem a regra normativa da própria Receita Federal. Né? Ô, doutor, essa questão de incidência do ITR, a Receita Federal ela não era tão exigente, tão fiscalizadora como está agora. Com isso a intenção é uma maior arrecadação ou é aplicar exatamente aquilo que está na norma e que antes não se fazia tanto? Eles estão aplicando o que está na norma, a Lei 9.393, 9393 o número da lei. E o que acontece? Eles têm derrubado esse grau de utilização em cima das áreas isentas. Porque daí, quando você faz a sua declaração, você pega, digamos, 1.000 hectares. Tem 200 hectares de reserva legal, vem para 800 e vai baixando, tem aquela parte que é isenta. Se você não entrega o ADA, invalida aquilo que você fez. Invalidando aqueles 200 hectares, você não demonstrando atividade pecuária, no nosso caso aqui, ou de lavoura, tá, ou reflorestamento, o grau de utilização da terra cai de 100% para 20%, para 30%. E isso aumenta... E o espírito da lei era tributar mais quem produz menos. Tem um grau de utilização menor. E aí o seguinte, caía de 100%, em alguns casos até para 20%, para 10%. A alíquota sairia de 0,15% para 6,7%. Veja bem, 0,15 para 6,7 dá 40 vezes a tributação. Isso quer dizer assim, se o teu imóvel tributou em R$1.000, ele passa a ser R$40.000, porque é 40 vezes o valor, em alguns casos. Então a gente já fez defesa de notificações passando de R$1 milhão. E consegue reverter? Consegue reverter, consegue, a gente tem matéria, tendo matéria para discutir, sim. Agora, se não tiver matéria, a lei é o império da lei, a lei não é nada fala contra a atuação da Receita Federal. Federal, Claro que não, até porque o auditor, ele não pode simplesmente ignorar isso, ele desclassifica, inclusive numa participação que tive lá em Capão Alto esses dias, tinha um auditor da Receita Federal, e eu disse para ele, olha, tudo bem, eu acho que você está correto aplicar a lei, só que só pelo fato
do contribuinte manter a terra hoje em dia, pelo custo que ela é, já pressupõe que ela tem graus de utilização, mesmo que ele não consiga provar. Ele provando a propriedade, já está liquidada, né? Mas é claro que eles têm que aplicar a lei, e cabe ao advogado, cabe ao defensor demonstrar isso, e eles voltam atrás sem problema algum. Ô, doutor, qual é o erro mais comum de quem declara ITR e acaba gerando problemas? A não entrega do ADA. Que é o ato declaratório ambiental que é entregue para o IBAMA. Claro, o grande erro também está na autoridade que cria essas, digamos assim, essas coisinhas de periferia no entorno, que acaba confundindo o próprio contribuinte. Por exemplo, nós temos na área rural, nós temos o CCIR, né? É o Cadastro de Imóvel Rural. Nós temos agora o NCIR, que é o Cadastro de Imóvel Rural, que é um outro mais completo, que vai ser feito agora para frente. Nós temos o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que está amarrado numa instrução normativa, onde diz o seguinte, que a falta da entrega do ADA inviabiliza a utilização daquela área de terra como isenta. Então ela é tributável. E isso aí é que tem dado muito pano para manga, como eu diria, tá? Para notificações. Então o grande problema hoje é a não entrega do ADA e o erro na valorização da terra, que muitos ainda confundem o valor que está no imposto de renda com o valor que eles têm que utilizar no ITR. Eu só gostaria de voltar a esse assunto para esclarecer um pouco melhor. Então, para fins de imposto de renda, se eu comprei uma área lá em 1960, por exemplo, e ela custou... É o valor que lá está. Em 92... Mas isso não atualiza, doutor? Não atualiza. Para fins de imposto de renda? Imposto de renda não. Ele tem, quando você vender, que nós podemos até falar sobre ganho de capital, que agora aumentou inclusive a alíquota, né? Quando você for vender, tá, tem a apuração do ganho de capital. Aí ele tem uma redução em função do tempo que faz que está numa declaração. Então ele é o contrário, ao invés de atualizar, ele dá uma redução no valor da venda. Exemplifico, você tem um imóvel por R$10, lá na tua declaração de 1900 porque em 92 houve uma correção. Foi permitido pela Receita Federal você trazer a valor de mercado os teus bens. Que seria uma espécie de atualização. Você atualizava. Mas aí, junto com isso, correu a notícia que iriam tributar as grandes fortunas. E as pessoas ficaram com medo de fazer essa atualização. Tá, mas voltando ao ponto. Você tem um imóvel que você vendeu por 100, o custo dele é 10, mas ele está desde 1988 no teu patrimônio. Ele vai ter uma redução de mais ou menos 5% ao ano. Ele quase que vai dar zero o ganho de capital dele. Consequentemente, não vai incidir a tributação. A tributação. Então, é por isso que não há problema nenhum de continuar sem correção o valor dos bens adquiridos da pessoa física na sua declaração de pessoa física, diferente do que deve ser no ITR. Deixa eu entrar numa outra seara aí, doutor. Isso significa que quando um candidato, lá nas eleições, seja para governo, deputado, prefeito, coloca na sua declaração na Justiça Eleitoral um valor do imóvel lá embaixo, significa que aquele é o valor que ele... É o valor que ele pagou lá na época que ele adquiriu. É o valor que estava do imposto, no imposto de renda dele. E está correto. Não podemos contestar. O pessoal questiona muito, não, mas vou citar um exemplo. O apartamento do governador na Beira-Mar não custa 72 mil? Não, mas depende da época que ele comprou. Se ele comprou na época, era aquilo... 72 mil pode estar perfeitamente correto. Não há problema algum. Não tem ilegalidade. Não tem ilegalidade. Agora, quando ele for vender, se for por 72, me avisem que eu compro. Doutor Nercy Correia conversando com a gente aqui na OAB TV, esclarecendo essas questões relacionadas principalmente à tributação, mas essa parte de ITR, que eu sei que ele é um especialista nisso, e imposto de renda também. E eu queria indagar para ele a questão do perfil do proprietário rural aqui da Serra. Mudou, se considerar os últimos 20, 30 anos? Mudou em termos de tamanhos de áreas? Sim. Nesse sentido, mudou. Temos fazendas menores? Menores, porque a divisão familiar, a sucessão... É a reforma agrária na Câmara? Na Câmara. Isso mudou bastante. Hoje,
as áreas maiores que nós temos é ali em Campo Belo, nós conhecemos, que é de uma família ali, né? E não temos áreas muito grandes, a maioria é dividida. E estão mais produtivas? Estão mais produtivas, entrou esse pessoal que planta soja aí que está fazendo uma revolução na nossa região e tal. E o pessoal do gado também melhorou muito a qualidade do gado, as pastagens também, as pastagens melhoraram bastante, então eu diria que mudou bastante, inclusive o próprio perfil do produtor rural. Hoje ele está mais informado, porque hoje a televisão chega na casa dele, a internet também está ali, né? E não tem mais aquelas pessoas desavisadas que ficavam lá no fundinho do campo lá esperando a coisa acontecer. Mas é importante nós frisar aqui no ABTV, doutor Nerci, a necessidade do produtor rural, do proprietário de área agrícola, recorrer a um especialista na hora de receber uma notificação, até antes prevenindo isso, não? Com certeza, é o que eu sempre digo. Quando você tem uma cirurgia de coração, você não vai procurar o clínico geral para fazer a cirurgia de coração, você vai procurar um especialista. Na área do direito, que é a nossa área, Varela, também tem especialistas em criminal, tem especialista em administrativo, tem especialista em família, tem especialista em tributário. Então, deverá o contribuinte, a pessoa que necessitar, procurar esses profissionais que estão ali no dia a dia, porque a gente tem, além de ter um escritório, o profissional, advogado, ele tem um laboratório, porque todo dia está entrando ações daquela natureza, daquilo que vai fazer ele aprimorar cada vez mais o seu conhecimento. A legislação nessa área ligada à Receita Federal, ela sofre alternância com constância ou ela muda bastante os entendimentos também, né? Recentemente eles mudaram o entendimento em relação, por exemplo, uma das coisas que eles não aceitavam era a cirurgia plástica só por estética. Como estética não aceitavam. Só aceitavam se fosse reparativa. Para fins de imposto de renda. Não aceitavam. Agora estão aceitando, é pacífico isso. E é o seguinte, tem um sentido, porque assim, você leva o recibo do médico, abate no teu imposto de renda, mas o médico tributa. E uma cirurgia estética, você vai estar corrigindo o problema de depressão daqui a pouco. Depressão, você acha mais bonito, mais apresentável. Né? Investimento. De repente se comunica melhor. Então mudou isso. Mudou. Algumas coisas assim, eles vão mudando. Eles têm que evoluir em como evolui a sociedade, né? Tem que ir junto. Então, assim, mas o governo é muito cuidadoso nisso, porque se trata em colocar a mão no próprio bolso, né? Claro. O governo é muito cuidadoso e eles têm uma fome danada, né? Porque não é para menos que nossa carga tributária em relação ao PIB é de 38,2%, uma das maiores do mundo, né? De 196 países, tem 12 só que cobram mais imposto que nós. E nós cobramos bastante imposto, e a retribuição social do imposto, que essa é a grande finalidade, que é lá embaixo. Eu, por exemplo, eu fui e sou contador de uma pessoa que tinha atividade na Alemanha, jogava futebol, né? A carga tributária lá é elevadíssima, mas a retribuição do governo não se compara com a nossa. Talvez a gente consiga ainda construir esse país maravilhoso, porque é grandioso, a gente, né, torce para que aconteça isso, mas temos que construir mentes mais sadias em relação ao que é dos outros, né? E pensar menos gula em termos de tributação. Menos gula. Significa que o senhor acha que o caminho não é uma nova CPMF, então? Não, eu sou contra. Porque assim, se você não mudar, tem aquele velho ditado que não é meu, e quem faz o que sempre fez vai ter o que sempre teve. Eles não estão fazendo a coisa errada e vão ter a coisa errada sempre. Né? Então a CPMF não é a saída, tem que resolver o problema administrativo. Né? Esse inchaço da máquina, porque assim, tem um prefeito aqui, me permito não falar o nome, porque eu não tenho, né, digamos, procuração dele para falar. Tem um prefeito na região, que eu acho que é o único município que está com as contas em dia, com as estradas todas pavimentadas com cascalho, né? Acascalhadas,
porque ele deu um choque de gestão quando chegou lá. E eu acho que é um exemplo. Ah, não, mas a prefeitura é pequena. É pequena, mas se o grande também fizer assim, nós também chegaremos lá. E esse negócio de só cobrar imposto é uma coisa muito chata. Você sabe que o imposto ele vem lá do João Sem Terra, que não tem nada a ver com esse pessoal do movimento do MST. Exato. Né? Lá do século XII, início do século XIII, onde foi escrita a Magna Carta, onde se criou regras para ele, porque ele era um rei muito perverso, ele matou os irmãos para poder ficar com a terra, porque o nome de João Sem Terra é porque ele não era herdeiro, né? Porque naquele tempo só herdava o mais velho. E essa fome de arrecadar vem de lá. Inclusive essa questão aí do olho por olho, dente por dente, era também naquela época, porque se você não pagava imposto, eles arrancavam o olho. Hoje estão quase fazendo isso. Simbolicamente, de outras formas, arrancam mais do que o olho do camarada. Perfeitamente. Gente, esse é o Dr. Nercy Correia, conversando conosco aqui no ABTV dessa semana, uma entrevista bem interessante, bem importante, gostaria de contar com a presença dele e outras oportunidades aqui. O escritório do Dr. Nercy Correia fica na esquina da Jairo Luiz Ramos com Anilo Peçanha, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Acertei, Anilo Peçanha? Acertou. Anilo Peçanha. A Jairo Luiz Ramos eu sei porque é aquela atrás do estádio ali. E a Anilo Peçanha é aquela que paralela ao edifício Planalto, desce e vai toda a vida, como diz o pessoal de Florianópolis. Doutor Nercy, obrigado pela sua participação aqui no ABTV. Eu agradeço pelo convite e fico à disposição de todos, e especialmente de você, Edson. Uma outra oportunidade, se quiser falar sobre tributos, a gente está à disposição. Perfeitamente. Obrigado a todos pela audiência aqui na OABTV. Semana que vem a gente se encontra por aqui com mais um convidado. Um abraço a todos.